Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de artes para o 7º ano do Colégio Emaús. Sétimo ano nós vamos dar continuidade, tá bem? A unidade 2, existe arte nas nossas tradições culturais? Nas páginas 112 a página 119, então peguem o livro de vocês para que possam acompanhar comigo, tá bem? Vamos lá então dar início no tema Por Dentro da Dança, danças e brincadeiras tradicionais brasileiras. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas danças tradicionais e entender a importância dessas tradições, pessoal, bem como a permanência dessas tradições e os elementos que são relevantes, né, para a cultura, para a história e para a memória desses povos, para a memória dessas regiões também. Lembrando que essas regiões elas se constituíram a partir da mistura de povos que simultaneamente foi dando origem a uma vasta cultura no território brasileiro. E uma vasta, quando a gente fala sobre essa vasta cultura, nós temos que lembrar de todos esses festejos tradicionais também. O trabalho de Antônio Nóbrega é profundamente enraizado em suas pesquisas e estudos e também em suas vivências com a cultura tradicional brasileira, e mais intimamente com as tradições culturais e as brincadeiras do estado de Pernambuco, onde ele nasceu. Então, Antônio Nóbrega, ele não ficou preso apenas ao conhecimento tradicional, ele também aprofundou seus estudos, ele aprofundou suas pesquisas. Uma das principais características dessas manifestações artísticas é a interação entre as linguagens. Em festejos, é possível observar a união de músicas, de danças, de artes visuais, de literatura, por meio dos autos, por exemplo, em diversas configurações. Como assim entre as linguagens artísticas, né? Pinturas corporais, a forma de se vestir, os ritmos musicais, a dança, compõem toda essa linguagem artística. Quais linguagens artísticas você consegue identificar nas celebrações dos festejos mencionados, nas discussões até aqui? Então, essas linguagens vocês têm que analisar em relação ao que já foi dito, né? Em relação à roupa, às pinturas corporais, em relação aos ritmos musicais, aos tipos de manifestações. Em suas pesquisas, Antônio Nóbrega constatou que os movimentos usados nas danças tradicionais acompanham o ritmo das músicas executadas. Os brincantes utilizam um vocabulário muito específico para descrever esses movimentos: passos, saltos, giros, saracoteios e gingados. Os brincantes são todas aquelas pessoas que participam destes espetáculos, que participam desses festejos, dessas danças tradicionais, tá bem? Saracoteios, agito intenso, requebrado, rebolado. São termos simples, adaptados ou criados pelo artista, mas que permitem que as tradições sejam mantidas e transmitidas de geração em geração. Ou seja, o aprendizado ele acontece ao longo da vida do indivíduo. O aprendizado ele acontece ali com o indivíduo inserido na comunidade, na vivência desse indivíduo em seu dia a dia. Vamos conhecer um pouquinho alguns desses movimentos utilizados nas danças brasileiras. O frevo e seus passos. O frevo ele surgiu no século XIX nas ruas do Recife, influenciado pela cultura africana e pela cultura europeia. O frevo é uma manifestação essencialmente musical, poética e coreográfica, que faz parte das celebrações do carnaval. O canto da poesia busca expressar a saudade dos carnavais passados e o amor dos foliões ao Recife. Observem aqui que o frevo, então, pessoal, ele representa um sentimento, uma emoção, uma recordação, uma lembrança, né? Vejam aqui que o frevo ele é caracterizado por roupas coloridas, né? E o frevo também é caracterizado pela dança, fazendo uso da sombrinha colorida. A contribuição africana vem em grande parte da capoeira, né? O gingado, a dança, os movimentos. Entre os primeiros passistas, ou seja, os brincantes que executavam os passos do frevo, estavam os capoeiristas. Para acompanhar as marchas militares de tradição europeia, como de costume na época, os capoeiristas, que seguiam à frente dos desfiles, criaram uma dança que utilizava os movimentos da capoeira em um ritmo de marcha.
e não no ritmo das canções que tradicionalmente acompanham a capoeira, os chamados toques, né? São os diferentes ritmos que eram executados, tocados no berimbau. O frevo ganhou coreografias e músicas próprias e segue em constante mudança, recebendo diversas influências com o passar do tempo, embora tenha guardado muito da agilidade e da energia dos passos da capoeira e o encanto das marchinhas que lhe deram origem. Ou seja, essas tradições, por mais que sejam repassadas de geração em geração, são tradições que acompanham as mudanças sociais, mantêm traços, né, mantêm elementos característicos da época em que surgiu, mas acompanham também o desenvolvimento social e as transformações que vão acontecendo na sociedade. Do frevo tem alguns passos, pessoal, aqui indicando, né, que são característicos desse tipo de dança. Um desses passos é o passo da tesoura. Observem que sempre a sombrinha ela está presente, né, no passista, com o passista. Tem também o passo do saci pererê. Depois vocês analisem com calma, com tranquilidade esses passos e tentem executar em casa também, tá? Doem um pouquinho do lado artista de vocês. Tem também o passo da ponta de pé e calcanhar. Então, são 3 passos diferentes que são executados pelos passistas do frevo. Nós vamos fazer a leitura desse box Saiba Mais, gente, porque ele é muito importante, né? E muito interessante também para a gente entender sobre a origem da capoeira aqui no Brasil. No Brasil, os africanos escravizados buscaram nas danças guerreiras sua forma de defesa e resistência contra as opressões sofridas por eles. A capoeira é uma delas. A capoeira foi uma forma que esses africanos escravizados, 7º ano, encontrou como forma de resistência, né? Com toques, a capoeira em roda também foi uma maneira disfarçada deles praticarem essa luta e de enganar os seus senhores de certa maneira, né, para que seus senhores não percebessem que eles estavam praticando uma luta. Então eles adotaram ritmos, adotaram cantos, adotaram batuques como forma de disfarce. A capoeira é uma prática cultural afro-brasileira multifacetada e multidimensional. Multifacetado é que apresenta características variadas e multidimensional que contempla múltiplos aspectos e dimensões. Ao mesmo tempo em que é luta, também é dança, é compreendida como folclore, com esporte e até como arte. Mas, independentemente de sua classificação, carrega uma filosofia ancestral. Originada no século XVII, período escravocrata, desenvolveu-se como um modo de sociabilidade e solidariedade construída pelos africanos escravizados, uma estratégia social para lidarem com o controle e a violência. Hoje é um dos maiores símbolos da identidade brasileira e está presente em mais de 160 países. A capoeira também, pessoal, ela foi um elemento fundamental, ela é um elemento fundamental na construção e afirmação da identidade afro-brasileira. As rodas de capoeira, que em 2008 foram registradas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, ocorrem ao som do berimbau, atabaque, cachixi, pandeiro, reco-reco e agogô, que marcam o ritmo e a velocidade dessa luta. Os gestos e os movimentos executados podem variar, mas praticamente todos exigem força, equilíbrio e ginga, um dos movimentos que influenciou a coreografia do frevo. Então tem aí a origem da capoeira, né? Bem interessante e bem importante também para a afirmação da identidade afro-brasileira e como elemento fundamental também na constituição da cultura brasileira. Nessa imagem aqui nós temos os instrumentos utilizados na capoeira, da esquerda para a direita. O 1 é o berimbau, o 2 é o cachixi, o 3 o reco-reco, o 4 é o atabaque, o 5 o agogô e o 6 o pandeiro. Nessa imagem aqui, então, nós temos, né, a representação de uma roda de capoeira. Atualmente existem muitas rodas de capoeira que possuem registro
Aqui está explicando para vocês como fazer o frevo, no passo do frevo, para vocês depois tentarem fazer a dancinha, tá? A dança do coco e seus movimentos. O coco é um folguedo tradicional do Nordeste do Brasil e faz parte dos festejos juninos, né? Para acompanhar a dança do coco, os participantes batem palmas e tocam instrumentos como bambo, pandeiro, zabumba, tamborim e ganzá. São esses instrumentos aqui. O coco ele é dançado em fileiras, em roda, em pares ou sozinho. É comum também a presença de um mestre cantador, que é responsável pelos cantos entoados. A seguir, então, tem alguns passos da dança do coco. Coco de umbigada, tem o coco de roda, o coco de parelhas e o coco de parelhas ligadas. No coco de umbigada, cada integrante dá um giro e se encontra com o parceiro em uma umbigada. No coco de roda, 2 casais dançam no centro da roda e fazendo uma umbigada, e eles trocam de par para revezar a dança. No coco de parelhas, no movimento os cavalheiros mudam de dama ao sinal do mestre cantador, dando umbigadas a cada troca. Coco de parelhas ligadas, os pares se enlaçam segurando no braço ou quadril do parceiro, sem ficar de frente um para o outro, e sempre mexendo o corpo e batendo os pés no chão, fazendo o tropel. Saiba mais! As festas tradicionais brasileiras acontecem em diferentes regiões e são celebradas pelos mais diversos povos. Entre os povos quilombolas, por exemplo, as celebrações unem influências indígenas, africanas e católicas, como é o caso do Aiuê de São Benedito, da comunidade Jauari, em Oriximiná, Pará. Nessa festa, os participantes cantam canções que falam sobre a vida, a luta e a resistência do povo quilombola, ao mesmo tempo que entoam cânticos em latim, que são passados de geração em geração. A celebração também conta com danças tradicionais como o lundu ou lundum, uma dança de origem africana que também se caracteriza pelo movimento da umbigada. Quando a gente fala em povos quilombolas, gente, são habitantes de comunidades negras, geralmente rurais, formados por descendentes de africanos escravizados que fugiram ou foram libertos. Essas comunidades quilombolas, elas existem atualmente no Brasil, basicamente em todos os estados brasileiros, tá bem? Quando a gente fala sobre essas comunidades quilombolas, a gente não pode ter a impressão que é algo que ficou no passado, que é algo que está presente, que faz parte da população brasileira e presente no território brasileiro também. E extremamente importante para compor a população do Brasil, para compor também a cultura e toda essa diversidade que o Brasil possui. Geralmente essas comunidades quilombolas, elas ficam em locais mais afastados, né? Até mesmo por conta da sua construção lá no período escravocrata, que eram locais de refúgio dos africanos escravizados que conseguiam fugir do sistema de escravização. E essas comunidades praticam geralmente a agricultura de subsistência e também algum comércio, né, algumas práticas comerciais. Essas comunidades quilombolas, elas estão regularizadas no Brasil e possuem a sua identidade própria. Nessas comunidades quilombolas também se preservam culturas e tradições africanas, né, que são repassadas de geração em geração. O jongo. O jongo, também chamado de caxambu, é uma dança e um ritmo musical de origem banto, que chegou ao Brasil com os africanos que foram escravizados durante o período colonial e trazidos principalmente para o Vale do Paraíba, entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, para trabalhar na lavoura de café. O jongo tinha uma origem religiosa e somente os antigos, ou seja, os mais velhos, podiam entrar na roda e cantar os pontos. Os pretos velhos, como são chamados, os antigos jongueiros, eram poetas feiticeiros que conheciam os pontos usados no jongo e os transmitiam para as novas gerações. Então, são tradições e são danças repassadas de geração para geração. Percebam que esses tipos de tradições não são adquiridas pelo conhecimento erudito, né? São repassados
através da convivência, através do dia a dia, ali, dos indivíduos que estão inseridos nas comunidades. O jongo deu ainda origem a uma linguagem cifrada que permitiu que os escravizados se comunicassem secretamente, combinando fugas e festas. Há diversos tipos de pontos, como ponto de abertura ou licença, ponto de louvação, ponto de bizaria, ponto de demanda, encerramento ou despedida. Cada um caracterizando um momento, uma etapa do jongo, né, dessa dança típica. Os participantes do jongo executam uma dança de roda e também de umbigada. Observem aqui que a roda ela gira no sentido anti-horário e sempre tem um casal no centro da roda. Quando o outro casal quer participar desta dança, ele pede licença usando a frase dá uma beirada, compadre, ou bota fora ioiô. E assim, por cada vez, né, os casais eles vão se revezando na roda do jongo até o amanhecer. Bom, sétimo ano, vou parar por aqui a nossa aula. Na próxima nós vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre Antônio Nóbrega também. Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.